Agora a gente vai abrir o nosso sofá aqui com os nossos convidados, Dr. Leandro Teles, neurologista, Cristiane Daban, que é paciente, e com ela também, Regina Volpato. Bom dia. E a gente vai falar de um assunto muito preocupante e que acontece assim e tem atingido várias pessoas famosas. E você fica se perguntando, mas o que é isso? Paralisia de Bell. Sabe o que é isso? Você já ouviu falar, Paulo Matias? Nunca tinha ouvido falar. Não? É do quê? É uma inflamação no nervo do rosto, que controla a contração da musculatura. Domingo passado, sabe a Gabi Melim, a cantora? Ela revelou aos fãs que estava enfrentando a paralisia de Bell por conta de ansiedade. Aí ela falou, ficou com o lado direito ali do rosto, ela mostra até na imagem ali, né? Todo paralisado. Então, a doença parece ser bem mais comum do que imaginamos. Outros famosos também revelaram terem passado pelo mesmo drama. Ó. Sabe, não consigo piscar, não consigo mexer parte desse rosto Nossa, aqui. Ficou Só tudo paralisado. E agora eu vou lá no meu neuro, eu fiz uma tomografia ontem e eu vou descobrir porque eu tenho isso desde quando eu era bem pequena. A primeira vez que eu tive paralisia facial foi com 9 anos. E a segunda foi muito forte. Deu Essa é a da Paris, tá? Muito difícil, essas coisas. Então, É influenciadora. Já já a gente põe de novo ela. Ó, a Fernanda Gentil também, apresentadora, também teve isso. Então a gente viu a Gabi Melim, a Fernanda Gentil, o Justin Bieber. Se lembra que foi super polêmico, passou um tempão todo mundo falando, mas o que o Justin tem? O que está acontecendo com ele? Ele parou de se apresentar, teve que suspender show durante um tempão. E tem mais na lista de famosos, tá? Tem mais gente que sofrendo. George Clooney. Ali, ó, tem uma foto até dele pequenininho, piquitinho, já com problema. Sabe quem mais? Gustavo Tubarão, sabe o influenciador? Famoso, que faz um humor? Danado, da roça. E a influenciadora da Paris que a gente falou. Olha aí, ó, ela aí, ó. Falando da paralisia. A gente vai conversar sobre esse assunto. A gente vai dar todas as dicas com o Dr. Leandro Teles aqui, que é neurologista. Com a Cristiane, que enfrentou também a paralisia de Bell. Ela vai contar tudo pra gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Porque eu fico pensando, como é que acontece, né, Rê? Pelo amor de Deus. Do nada fica o negócio parado. Exato. Depois do intervalo, a gente, então, conversa. Você quer mandar pergunta? Vamos colocar o QR Code na tela? Aí já, Ricardinho, põe o QR Code na tela aí. Porque se alguém tem alguma dúvida, como é que funciona? É contração do músculo, mas que parte do rosto que pode acontecer isso? E o que desencadeia? Como começa? A Gabi Melim disse que era ansiedade, mas o que pode causar mais isso? Manda pergunta pra gente, aproveita que o doutor tá aqui e ele vai explicar tudinho pra vocês rapidinho depois do intervalo. 9h51, estamos de volta com Chega Mais, Sofá Cheio, debatendo um assunto que muita gente não conhece ou já passou, já viu alguém tendo isso e não tinha a menor ideia que era. Porque parece AVC, parece derrame, mas se chama paralisia de Bell. O que pode causar essa paralisia de Bell? Vamos mostrar no telão antes da gente começar o papo. Causas e gatilhos. Reativações virais. Herpes 1, quer dizer, o vírus volta e causa. Herpes zoster. Compressão do nervo, porque é no rosto, tá, gente? Lesão vascular, no vasinho. Outras infecções ou metabólicas. Já vou lançar a pergunta para o Dr. Leandro Teles, que é neurologista, entende muito desse assunto, vai destrinchar isso pra gente. Cada item desse. Aquelas informações vieram do senhor, doutor? Vieram sim, foram checadas e estão bem corretinhas, bem bonitinhas. Boa. O que causa? Então, a paralisia de Bell, esse nome Bell não é o Bell do Jingle Bell, do sino. Nem o Bell Marques, não tem nada a ver. Nem de Isabel, né? Esse nome Bell, ele é da pessoa que descreveu, é o Charles Bell. Ele descreveu em 1825. É um transtorno super comum. A gente estima de 20 a 30 por 100 mil habitantes. Por isso que tem vários famosos e muita gente deve conhecer pessoas que tiveram isso. É a paralisia facial periférica, ou seja, não é por lesão no cérebro, não é central, ela é periférica. Também não é muscular, ela é no nervo, e só que esse nervo, ele tem a função de mexer
os músculos do rosto. A gente tem 2 nervos faciais, um de um lado, outro do outro. Onde que fica esse nervo? Esse nervo ele sai lá do tronco cerebral, do cérebro, Tá. e ele vai caminhando até a face. E ele vai comandar os nervos, os músculos da mímica facial. Tá. Esses músculos onde a gente dá a expressão facial, o músculo do sorriso, o músculo que mantém o olho, que fecha o olho, que Ah lá, franze isso a aí? sobrancelha. Isso aí? Aham. A gente tem, Michele, 12 nervos cranianos. O nervo é aquele Esse é ali o que sai. sétimo. Ele sai do cérebro e nesse caminho do cérebro até o rosto, se ele tiver algum machucado, aí você vai ter uma assimetria. Porque perceba que de um lado você tem um nervo, do outro você tem outro. Se um nervo para de funcionar, Aquele monte de coisinha é um só. aquele é um nervo só. Tá. Ele tem cinco Ramificações. ramificações. Ele pega desde a testa. Se a pessoa quiser ali ver como é que é a função dele, levanta a sobrancelha. É ele que está funcionando ali. Ou o Botox que venceu. Ou o Botox que venceu. Fecha o olho com força. Quem fecha o olho é o facial. Sorriso. E ele também comanda um músculo chamado platisma, que é aqui do pescoço. Eita, eu uso esse pra caramba. Quando você mostra os dentes de baixo, essa é a função do platisma, também é o facial. Então, tudo a mesmo pessoa que nervo. tem o nervo inflamado, ela vai perceber o quê? Que a boca ficou torta. E a boca entorta pro lado bom. Porque o lado que funciona, continua Mexendo. funcionando a musculatura. O outro lado paralisado, acaba que nesse cabo de guerra, a pessoa Perde. fica com a boca torta. É um baita susto. A pessoa fala, tive um derrame, É. tô tendo um problema, um tumor. Agora, é uma doença, de modo geral, benigna. A causa principal é a reativação viral. Ela dá um Que é baita isso? susto. Às vezes a pessoa passa por uma fase de mais cansaço, fadiga, a imunidade oscila, e aí o nervo, o vírus, um dos vírus que a gente acredita que esteja imputado no BEL, por exemplo, o vírus do herpes 1. Tem pessoas que passam por estresse e o herpes aparece na boca, né? Aquela Ai, bolinha. tá, estoura um negocinho Só na que boca. nesse caso, pode ser que ele apareça no gânglio, no nervo. E aí dá uma neurite, uma inflamaçãozinha no nervo. Aí faz isso. A gente fala que imagina, por quê? Porque a maioria dos casos, a gente investiga e não fica muito claro qual é a causa. Mas a evolução é de poucas semanas e a maioria dos pacientes tem uma recuperação completa. 80% dos casos. passa. Alguns não. Agora, das outras causas, elas são mais raras, mas Então, também existem. primeira, a causa principal é reativação de vírus. Vírus vírus. voltando a agir, ataca lá o nervo. Exatamente. Vírus que a Beleza. pessoa já carrega ao longo da vida, vírus que circulam na população. O mais importante conhecido é o herpes 1. Agora, o herpes zoster já é um outro vírus. E ele é até mais agressivo. O vírus do herpes zoster é a reativação do vírus da catapora. Catapora. Da varicela. Tem vacina, né? Tem vacina hoje, Caríssima. pessoas caríssimas, pessoas acima de 50 anos que já tiveram catapora ou não. Ele, quando dá no corpo, ele dá o cobreiro. Cobreiro é aquela lesão que é de isso? faixa, que aparece um monte de vesícula, que não É. cruza a linha Dói. média. É. Mas quando acontece no rosto, pode pegar eventualmente. E aí a dica para pensar em zoster é quando a pessoa tem na orelha vesículas. Então, se tem uma lesão visível no pavilhão, por isso que o médico sempre vai examinar dentro da Que orelha. tipo uma bolotinha? É, tipo uma lesão com crostas, vesículas, com líquido minando. Então, se você tiver um cobreiro, uma lesão de zoster no pavilhão auditivo Ixi. com a paralisia facial, zoster. Se não me engano, o caso do Justin Bieber foi por isso. A gente tem um nome que é síndrome de Ramsay-Hunt. E ele chegou a falar sobre isso. Isso, eu lembro. Ele falou No esse caso nome dele, mesmo. ele teve um pouco de alteração auditiva também. Meu Deus. E esses casos, eles são até um pouco mais... A gente tem que tratar com mais velocidade quando é por herpes Por quê? zoster. Porque o herpes zoster, ele é um pouco mais agressivo do que o herpes 1. Então pode complicar um pouquinho. Pode. E ele pode pular para um outro nervo, que é o oitavo, que é um nervo que pega a audição, pode dar zumbido. Então é simples, mas pode complicar. Pode complicar. Então, sempre que tem uma paralisia facial, eu sempre recomendo procurar um médico logo. Logo. Porque o médico vai fazer a otoscopia, se for necessário pedir uma tomografia ou uma ressonância para ver se há uma compressão, que é uma outra causa, né? Ou se há um outro problema. Mas a paralisia de Bell, de modo geral, pega só o facial e ela geralmente evolui bem, apesar da gente tratar alguns casos, né? Com medicamento também. A compressão de nervo. Como que é com essa compressão de nervo? Olha, aí é uma outra causa. O nervo, como ele sai do cérebro e vai até o rosto, imagina que nesse caminho ele pode ser comprimido. Por exemplo, sei lá, por um tumor, ou por um vaso muito tortuoso, ou por uma inflamação. Então, naqueles casos que o paciente não melhora, ou até hoje, como a gente tem facilidade de fazer hoje, tomografia, ressonância, a gente acaba investigando e olhando.
Na causa viral, você não vai ver compressão nenhuma. Entendi. Você vai ver, no máximo, uma inflamaçãozinha do nervo ou uma captaçãozinha de contraste no nervo. Mas, se for a causa compressiva, você vai ver alguma outra estrutura nesse caminho que vai estar tocando esse nervo e levando ao sintoma. A gente está com a Cristiane Naban aqui, vou começar com ela antes da gente abrir as perguntas aí, que já tem perguntas chegando, porque você passou com paralisia de Bell 2 vezes, né, Cristiane? Isso. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu tive 2 episódios, né? Um foi em 2021, né? Em agosto de 2021. E o outro foi em junho de 2023, o ano passado. E Olha a imagem. a primeira vez Menina. é assustador, né? Você viu como ficou bem? Eu fiquei bem Travou torta. bastante. E aquele impacto, né? Da primeira vez você não sabe se é um AVC, é um desespero, é uma mistura de sentimentos, né? De saber o que está acontecendo. Aí fui para o hospital, fiquei internada para descobrir, né, o que tinha acontecido, aí fazer os exames e até descobrir, como é a primeira vez, descobrir se de repente era uma coisa pior, enfim. E aí Mas você descobriu no mesmo dia ou você descobriu, precisou ficar mais tempo internada? Porque, na verdade, quando eu descobri, eu comecei a perceber que a primeira vez, tipo, boca fica meio pesada, parece que não responde. E aí o olho começa, parece ficar com delay, sabe? Que você fecha, parece que tem aquele delay. Mas quando você internou, fechar. saiu quanto tempo? Entrei num dia, no segundo dia já comecei a fazer os exames, tudo pra saber, né? Essa foi a primeira vez. E o que causou? O meu caso foi estresse, correria. Meu Deus. Estresse paralisa mesmo? O estresse diretamente ele não paralisa, mas o estresse ele leva a uma situação de oscilação imunológica. O estresse, a gente vai acabar liberando, obviamente, mais cortisol. Então, é comum em fases longas de estresse a gente ficar vulnerável a infecções virais, tipo gripes e resfriados, a diarreias, a herpes, que às vezes aparece. Quem nunca viu, né, uma pessoa que desenvolve um herpes pré-concurso ou pré-prova. Então, o estresse ele é uma causa indireta. Então, por isso que sempre a gente fala, não, vamos tocar diferente a vida, mas o estresse diretamente não causa, porque é uma lesão do nervo, uma lesão localizada, mas como a relação do corpo com esses vírus depende de um alinhamento contínuo, né, entre o sistema imunológico e o vírus, quando o estresse aumenta, a imunidade eventualmente cai um pouquinho. E o segundo episódio foi estresse também? Foi. Tava terminando obra, enfim, aí aquela correria de obra, finalizando faculdade, um monte de coisa junto, aí foi o ápice. Mas a segunda vez foi um pouco mais tranquilo, eu já na primeira, até porque você já sabia, né? Aí eu já tinha conhecido o doutor Leandro, né? Prontamente, quando eu percebi, eu já entrei em contato com ele. Aí ele já Como é que você percebe? Você se olha no espelho e vê que você tá torta? Na verdade, logo no início, não fica torta logo no primeiro dia, Isso que eu né? ia perguntar. É de uma hora pra outra, não. Eu comecei a perceber que, tipo assim, fica meio pesado, a boca não responde direito, o olho você vai fechar e parece que, sabe, aquela coisa meio lenta, igual eu falei, tipo um delay, sabe? Nessa foto, olha, olhando a foto, desculpa te interromper, a impressão que dá é que você tá forçando a boca pra ficar aberta. Não, ela fica assim o tempo todo. Sim, o tempo todo. E não machuca? Não machuca? Não machuca, não. É assim, é ruim pra comer, Isso beber. que eu ia falar, você baba? Sim. Vai comer Na alguma hora de coisa, você tomar baba. líquido, E como é que dorme? Fecha o olho ou não? E isso é uma coisa muito importante que a Regina falou. Perceba que os 3 andares da face tá mais fraco, a boca tá torta pro lado bom, a boca fica torta pro lado que funciona, né? E o mais importante é isso, a perda da simetria. A pessoa se olha na selfie ou no espelho e ela percebe que ela não tá tão simétrica. Geralmente o quadro evolui em horas a poucos dias. Não é um quadro abrupto, né? Como um derrame. Não é abrupto. Vai piorando. Isso. O quadro periférico, quando é pelo nervo, ele pega os 3 andares. Se o quadro fosse um AVC, se fosse central, se fosse no cérebro, geralmente ele pega só o andar inferior. Essa é a primeira dica. Essa é boa dica. E geralmente, quando é AVC, sai um pouco do rosto, às vezes pega um pouco o braço também, a perna. Quando é o nervo, são os 3 andares, inclusive o pescoço, e
não sai do rosto, fica no rosto. A pessoa pode ter alguns outros sintomas que eu acho legal de citar. Dor um pouco atrás da região da orelha, uma dor na mastoide, uma dorzinha estranha, isso pode acontecer. Uma perda de paladar nos 2/3 anteriores da boca, do lado. Ela começa a sentir estranho o gosto, dificuldade de pronunciar os sons palatais, P, B, M, olha lá. Ah, não sai porque a boca tá toda torta. Alteração de lacrimejamento. E dá pra dormir? Então, o olho não fecha? à noite, geralmente tem que fazer um tampão. Você tem que colocar uma fita. O dia a dia fica complicado. E tem que pingar colírio também. Pra não ressecar. Pra não ressecar. E também pra não bater, né? Porque às vezes bate um inseto, bate uma poeira. Uma das complicações, por exemplo, é a úlcera de córnea, quando machuca a córnea. Então, pingar colírio e fechar o olho na marra, né? E como é que trata? E como é que trata? Meu Deus do céu. Massagem, remédio. Você ficou com o olho aberto? Sim, sim. E aí, igual o doutor falou, pra não ficar com aquele ressecamento, aí à noite pingava o colírio, aí usava aquele tampãozinho. Pra dormir. Isso, um micropó. Dormia de olho aberto, Cris. Dormia. Aí botava isso pra não ficar com o olho aberto. Meu Deus. Quantos dias você ficou assim? Umas 3 semanas, até ainda a minha recuperação foi muito rápida, né, doutor? Ó, a gente tem pergunta que chegou. Vamos mandar aqui para ver se o doutor consegue responder e tira sua dúvida aí de casa. Chamado oral, doutor Leandro Pérez. Vamos lá. Bate pronto. Daiane, de Graçaranha, no Maranhão. Estou com paralisia de Bell há 17 dias. Em quanto tempo posso começar a notar uma melhora? O quadro ele evolui, ele vai piorando nos primeiros dias, né? Ele pode piorar até 1, 2, 3 semanas e depois ele começa a melhorar. Essa melhora depende um pouco de cada caso. Depende do tanto de inflamação que teve naquele nervo, do grau de paralisia. A gente tem pacientes que demoram, às vezes, 8, 12 semanas para ter uma melhora. Então, varia muito de caso a caso, tá? A gente vai considerar uma sequela, quer dizer, aquele caso ficou com uma deficiência que talvez não melhore, depois já de 6 meses, às vezes 1 ano de evolução. Mas a maioria dos pacientes, eu colocaria ali 12 semanas, nos primeiros 3 meses. E é curioso, porque alguns a gente faz tratamento. O tratamento, além de proteger o olho, às vezes a gente dá medicamento para desinflamar, corticoide para desinflamar o nervo, às vezes a gente dá antiviral, depende um pouco da intensidade, da investigação, do momento que o paciente apareceu. Por isso que eu falo para ir o quanto antes no médico, porque no começo... Então varia o tratamento, varia. Né? Mas é uma doença que mesmo sem tratamento, mesmo que a pessoa não busque tratamento, ela também tende a melhorar. Mas o tratamento tende a melhorar o resultado, a agilizar esta recuperação. Fisioterapia pode ajudar com gente especializada e cuidados locais. Eita. Então, com 17 dias, ela já deve ter até tratado e às vezes ela continua com a paralisia. Fala, não funcionou o tratamento. Não, é porque o nervo demora mesmo. Tem que esperar. Porque ele vai ter que reptilizar, vai ter que voltar aquela camada de mielina, demora um pouco mesmo. Vamos colocar mais uma pergunta aí, para ver se a gente consegue atender a demanda, a necessidade das pessoas. A Emily, do Rio de Janeiro. Meu irmão ficou nervoso e teve a paralisia. Ele tinha 7 anos de idade e hoje tem 10, mas não ficou com sequelas. Tem risco de voltar de novo? É uma pergunta excelente, né? Então, a maioria das pessoas que tem paralisia de Bell, paralisia facial, elas têm uma vez só. Não é tão comum recorrer. Mas teve 2 vezes. Pode acontecer. De 10 a 15%, você tem formas recorrentes. Como o vírus do herpes, obviamente, ele não desaparece. Como o estresse também não desaparece ao longo da vida, né? Então, você pode ter formas recorrentes. A maioria... 85%, 90% vai ter uma vez só na vida. A doença ela é monofásica, mas de 10% a 15% você pode ter de novo e ter que retratar. O quadro, inclusive, pode ser bilateral, mas não é comum. Mais comum é que seja unilateral. É mais comum em mulheres um pouquinho. Mulheres em terceiro trimestre de gestação, puerpério, pode acontecer em idosos. E em cada contexto, a investigação vai ser específica. Você já falou alguns passos aí do tratamento. Vamos colocar o telão para ver se tem algum tópico ainda que o doutor Leandro precise falar para esclarecer para você aí de casa. O corticoide que você falou, que pode ser tratado. A fisioterapia você também falou. Lágrima artificial, colírio. Analgésico também funciona? Se a pessoa tiver essa dorzinha que eu falei na região da mastoide, o analgésico, mas é uma doença que dói atrás do ouvido. Pouco. É uma doença que dói pouco. O que chama mais atenção é a alteração do movimento mesmo. Mas o analgésico pode ajudar em casos mais dolorosos ou no caso do herpes zoster, que tem as crostas que incomodam o ouvido, né?
E o antiviral ali também que você mencionou, no caso de vírus. Isso. Então, isso é caso a caso, depende da intensidade, do contexto e do qual diagnóstico médico. Mas ali está um pacotezinho do tratamento, o que a gente tem hoje, né? Para aqueles pacientes que ficaram com alguma sequela, aí é diferente. Você pode usar Botox, por exemplo, do lado bom. Para equilibrar. Para equilibrar. Olha que curioso. Você usa Botox, paralisa um pouquinho o lado bom para dar mais falando que o Ayrton Senna teve também, né? Olha, o Ayrton Senna teve em 1984. Não sei se tem imagem dele. Ele tá agora na... olha lá. Eu lembro. Ele teve em 84 uma paralisia de Bell. E ele tá bem alto agora, né? Com a série. E o Ayrton Senna foi também uma dessas celebridades que tiveram... Olha lá, curioso. Perceba que o lado bom é o lado de lá. E o lado de cá, o olho fica mais aberto. A boca mais parada. E, olha lá. Dá pra perceber, E ele né? ficou quanto tempo assim? Ele teve isso por algumas semanas e há uma discussão se ele ficou com alguma dificuldadezinha. O pessoal analisa fotos posteriores, né? E fica na dúvida se ele teve alguma sequelinha ou não. A maioria das pessoas evolui sem sequela, mas 20% pode ter sequela em algum grau e uma pequena parcela pode ter sequelas graves, assim, de ficar totalmente plégico, paralisado do rosto. E aí existem outras condutas para esses casos mais dramáticos, né? Cristiane não teve nada, ainda bem. Graças a Deus, não. É um drama, né? Porque a primeira coisa que você pensa, será que vou voltar a sorrir normal, falar normal? Voltou. E voltei normal. Graças a Deus, 100%, com físio, acompanhamento médico e todo o tratamento aí respaldado pelo Dr. Leandro. E eu aqui foi tô torcendo para que você não tenha mais estresse na sua vida. Difícil, hein? Obrigada, viu, pela sua presença e pelo seu depoimento Obrigada, aqui. eu que agradeço. Obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Até a próxima, Michelle. Obrigada. Tchau, Regina. Tchau.